Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. Os livros históricos Esdras e Neemias do Antigo Testamento. A gente acompanha pela Bíblia Pastoral e também pela liturgia diária, janeiro 2025, ano C. Vamos ao vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, a Palavra de Vida. Poxa, que bom que você está assistindo esse vídeo hoje. Seja bem-vindo. Pois é, e todos nós estamos na escola da fé, né, irmãos e irmãs? Jesus Cristo é o professor e nós todos somos os alunos de Jesus, alunos e alunas de Jesus. Jesus é o mestre e nós somos seus discípulos e discípulas. Amém? Amém. E o tema da Escola da Fé de hoje é falar sobre a introdução dos dois livros Esdras e Neemias, porque a primeira leitura, tá, é de Neemias, mas tem muita ligação com o livro de Esdras também, porque o livro de Esdras e o livro de Neemias falam da mesma realidade, do mesmo contexto histórico, social da época em que foi escrito Neemias. Então, vamos acompanhar esse vídeo com bastante atenção, com bastante amor e fé. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, na Bíblia Pastoral, na página 474, temos a introdução aos livros, né, de Esdras e Neemias, a organização da comunidade. Esdras é o sacerdote e escriba, ou seja, mestre das escrituras, né? E Neemias é o governador da Judéia. Então, vemos aqui um sacerdote e profeta e doutor da lei, no caso de Esdras, e do outro lado a autoridade política, né? Que é Neemias, o governador. Então, irmãos e irmãs, vamos ver aqui a introdução. O livro de Esdras e Neemias continua a história de Israel, proclamando os acontecimentos entre os anos de 538 a 400 a.C. O tema central é a organização da comunidade que se formou a partir da volta dos judeus exilados na Babilônia. Ou seja, o contexto histórico desses dois livros, né, Neemias e Esdras, foi o povo de Deus que voltou do exílio da Babilônia, né, o segundo êxodo. Continuando. No início tratava-se de um livro único, mas mais tarde separado em duas partes, né? Denominadas primeiro e segundo Esdras, depois o segundo recebeu o nome de Neemias. Em conjunto, os 23 capítulos não se encontram na ordem cronológica, a literatura original. Em vista dessa dificuldade, é interessante ler todo o texto conforme a seguinte cronologia. Então, aí aqui a gente vê, irmãos e irmãs, por isso que eu fiz questão de mostrar o texto para vocês, porque há várias datas aqui, né? Várias datas, que vai desde 586, que foi o exílio da Babilônia, tá? 586 a.C., até 423 a 404 a.C.,
tá? Que os samaritanos constroem um templo no Monte Garazim. Então, há várias datas aqui, tá? Eu vou ler agora nesse momento. 586, exílio da Babilônia. 539, Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia. Em 538 a.C., Edito de Ciro, permitindo a repatriação dos exilados. A gente vê isso também segundo o livro de Crônicas, capítulo 36, e Esdras, capítulo 1. Tá? Então, quando o rei Ciro ele permite o povo de Deus voltar para sua terra, né? O rei da Pérsia. Em 537 a.C., o primeiro grupo de repatriados com Sasabassar recomeça o culto. No caso, Esdras, capítulo 2 ao capítulo 3. Em 536 a.C., preparativos para a reconstrução do templo, obstáculos internos e externos. A gente vê isso em Esdras, capítulo 4, capítulo 5. Em 520 a.C., atividade do profeta Ageu e Zacarias, está vendo? Aí aparecem outros profetas aí, né? Mensageiros da palavra de Deus. Continuando. Em 518, as obras do templo, né? Interrompidas e retomadas. A gente vê capítulo 5 e capítulo 6 do livro de Esdras. Em 515 a.C., a dedicação do templo, né? Capítulo 6 do profeta Esdras. Em 448 a.C., uma colônia de judeus muda para Jerusalém. Né? A gente vê em Esdras, capítulo 4, versículo do 8 ao 22. Em 445, Neemias vai para Jerusalém, né? A reconstrução da muralha. E a gente vê isso tudo aonde? Neemias, capítulo 1 ao capítulo 2. Neemias é nomeado governador, né, da Judéia. Neemias, capítulo 5, versículo 14. Em 433, Neemias volta para Susa, né, a cidade lá da Pérsia. Né? Neemias, capítulo 13. Atividade do profeta Malaquias. Vendo? Outro profeta lembrado. Em 430, Neemias e Esdras em Jerusalém, a leitura da lei, reformas. Né? De Neemias, capítulo 8 ao capítulo 10 e capítulo 13. Então, capítulo 8, que é a primeira leitura de domingo passado, dia 26 de janeiro de 2025. Entendeu? A gente vai chegar lá. Vamos voltando aqui à cronologia. Em 429, Artaxerxes, né, autoriza Esdras e promulga a lei. Esdras, capítulo 7 a capítulo 8. Em 428, reformas de Esdras, Esdras, capítulo 9 ao 10. E a última parte, as últimas datas aqui, 423 a 404, os samaritanos constroem o templo do Monte Garazim. Embora uma leitura aplique dificuldades, os livros de Esdras e Neemias mostram como um grupo se reúne e se organiza para formar a comunidade. Certamente, o grupo deverá enfatizar dificuldades econômicas para sobreviver, políticas para construir o seu espaço e ideológicas para confluência dessas três dificuldades. Está a espinhosa questão da liderança para que a comunidade não fique entregue ao arbitrário dos poderosos, internos ou externos, mas tenha meios de resolver seus conflitos, defender seus direitos e abrir perspectivas para o futuro. É isso.
A sociedade está recomeçando na Terra Santa. O povo que veio do exílio está reconstruindo a sociedade, o templo, tudo. Mas aí surgem várias dificuldades, tanto no âmbito político, social, econômico, e aí Deus vem orientar o povo através de sua palavra, através da mensagem, né? Então, agora vamos para a primeira leitura e o rodapé da Bíblia Pastoral. Então, irmãos e irmãs, chegou o momento de a gente ouvir mais uma vez, né, a primeira leitura do domingo, dia 26 de janeiro de 2025, né, que é a leitura do profeta Neemias. Como vimos, o profeta Neemias e o profeta Esdras, eles são unidos, né, porque fazem parte do mesmo contexto histórico, político de Israel, daquele tempo, né? Então vamos ouvir aqui a leitura do profeta Neemias. Neemias, capítulo 8, versículo do 2 ao 4, versículo 6, dos versículos 5 ao 6, versículo 8 ao 10. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia dos homens, de homens e mulheres, de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês, assim, na praça que fica defronte à porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, de todos que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para este fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor e grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos: Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes e nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvia as palavras da lei. Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas, comi carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este é o dia santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, de ver como o povo de Deus ouviu a palavra de Deus com atenção e amor, né? Vamos ver o que diz aqui o rodapé da Bíblia Pastoral, o magistério da Igreja Católica, né? Viu a explicação dela sobre essa passagem que acabamos de ouvir, né? Já ouvimos a introdução, né, de Esdras e Neemias, agora vamos ver aqui o rodapé. No primeiro dia do sétimo mês de um ano, situado na segunda metade do século V a.C., nasce o fenômeno político-religioso chamado judaísmo. O segundo que diz aqui no rodapé da Bíblia Pastoral, no capítulo 8, em relação ao capítulo 8, inclusive ele tem até o título assim: Origem do judaísmo. A palavra gera comunidade.
Então, significa que o capítulo 8 de Neemias surge a religião propriamente dita, que é o judaísmo, tá? Embora o judaísmo já começa lá com a conversa de Abraão com Deus, né? Já lá com Moisés e Deus. A gente vê que o judaísmo ele só é assumido aqui como religião nesse momento aqui histórico. Porém, ele já vem começando a relação de Deus com o seu povo lá atrás, lá no Gênesis, lá com Moisés, entendeu? Com os patriarcas, entendeu? Vamos continuar. O acontecimento marcante é o livro da lei, certamente o núcleo do atual Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que para os judeus é chamado de Torá. Tal livro é promulgado principalmente como lei que gerará a vida política, né, social e religiosa da comunidade. Daí por diante, até os nossos dias, o judaísmo foi, pouco a pouco, se tornando a religião do livro, que acabou por substituir completamente o templo e os sacrifícios, né? A comunidade nasce quando todos ouvem a palavra de Deus, que precisa ser traduzida, esclarecida, seu significado original e explicada, né? Ampliada à situação concreta do dia a dia, né? Da comunidade, que ensina a conquistar a liberdade e a vida, gera sempre novo comportamento para produzir a partilha, comunhão e a alegria, que é a refeição. O centro vital da comunidade é a compreensão da palavra que leva a comunidade a praticar a justiça, da qual surge a vida para todos. Entendeu? Surge a vida para todos. E é isso que é o objetivo de Deus com a sua palavra, né? E quem nos traz essa vida em plena é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós, que é Jesus Cristo, né? Então, irmãos e irmãs, é isso. Esse livro narra o começo do judaísmo como religião organizada, né? Embora a gente sabe que a relação de Deus com o povo, seu povo escolhido, já começa lá com Abraão, né? O pai da fé, né? Com Moisés, que libertou o povo do Egito, já começa ali, né? Porém, é no capítulo 8 de Neemias que essa religião é formada de maneira, criada de maneira formal, né? Agora, irmãos e irmãs, o que essa leitura, a primeira leitura, tem a ver com a nossa realidade hoje das comunidades católicas? Ele tem a ver tudo com a liturgia. A gente vê vários elementos aqui dentro do texto, né, que a gente pode lembrar, que acontece na prática, na liturgia da missa, da celebração da palavra de Deus, né? Esdras, ele lê a palavra de Deus não de qualquer maneira, ele proclama a palavra. Ele está num lugar reservado, num lugar alto. Hoje nós temos o ambão, que é a mesa da palavra de Deus. É ali que se é proclamada a palavra de Deus, de maneira solene, né? Ele lê de maneira bem explicada, né? Ele lê direitinho. Melhor até do que eu, que às vezes eu leio algumas palavras erradas, eu peço perdão a vocês. Porque a palavra de Deus ela tem que ser proclamada distintamente para que as pessoas possam compreender. Depois essa palavra ela é explicada dentro do seu contexto, trazida para a realidade em que as pessoas estão vivendo. Então, palavra e vida e realidade, elas estão lado a lado, né? E o povo? O povo presta atenção, profeta, não ficam conversando, nem se distraindo, não, eles prestam atenção.
do que o profeta está dizendo. E quando eles escutam a lei de Deus, eles choram, porque eles ficam arrependidos do tempo perdido, que o povo se desviou da vontade de Deus antes do exílio, como o povo sofreu as consequências de se afastarem da lei, da aliança, entendeu? Eles ficam muito emocionados. A emoção também de poder voltar para casa e ter esse perdão de Deus, essa segunda chance. Então, eles recebem a palavra de Deus com todo o amor, com todo o sentimento em seu coração. Por isso que é a qualidade com que nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo proclamada na igreja, nós não podemos nos conversar com as pessoas, não, temos que prestar atenção em quem está proclamando a palavra, a mensagem, né? E quando o padre ou o ministro da palavra de Deus, no caso da nossa realidade Baixada, né, na Baixada Fluminense, né, na nossa diocese de Nova Iguaçu, está fazendo a homilia, prestarmos atenção e a responsabilidade do ministro, seja o padre ou seja o ministro leigo, fazer uma homilia dentro da palavra de Deus, trazendo essa mensagem para a realidade do povo, né? Então, para que o povo possa entender bem a mensagem da palavra de Deus, né? Então, essa leitura de hoje lembra a liturgia, como é feita a liturgia, a maneira solene, e com a solenidade que temos e o amor que temos que dar atenção à palavra de Deus. Porque senão a palavra de Deus entra por aqui e sai por ali. Não, a palavra de Deus já tem que entrar por aqui e morar no nosso coração, né? É mesmo, irmãos e irmãs? É isso aí. Isso também vale para quem assiste o nosso canal, o canal Católico, a Palavra de Vida, os vídeos. Quando a gente assiste com bastante amor e fé, com bastante atenção, né? Não para me agradar, mas para agradar a Deus, a Jesus, né? Aí a gente também cresce, a gente se beneficia com isso, porque a palavra de Deus vai transformando as nossas vidas também. E quanto mais a gente conhece as coisas de Deus, mais damos valor, né? É isso aí, esse é o objetivo. Então, irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos o amor que vocês têm à palavra de Deus, ao reino de Deus. É como eu sempre falo, vocês não estão me seguindo, estão seguindo Jesus Cristo. No máximo, vocês estão acompanhando os vídeos do canal, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês às coisas de Deus. Bom, vamos então terminar o nosso vídeo com a oração do Jubileu 2025, né? Porque estamos no Jubileu, vamos rezar em comunhão com o Papa Francisco, né? É isso aí. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes nas sementes do Evangelho, que fermente a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que a graça do jubileu revive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes, e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.